coração de cada ser humano os valores, princípios e verdades do reino de Deus. Repita comigo: valores, princípio e verdade do reino de Deus. Então, esse tema, venha o teu reino, é um tema muito poderoso. É um momento da gente refletirmos muito sobre isso. Eu quero ser bem aqui objetivo e trazer algo aqui que Deus colocou no meu coração. Veja bem, nós vivemos num momento atual em que nós cristãos, nós temos que nos alinhar. Toda pessoa que ela é comprometida com Cristo, que ele é um verdadeiro discípulo, ele é uma pessoa alinhada com o reino de Deus e com a verdade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos diz assim, no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja bem que cada um de nós aqui somos hoje direcionados pelo Espírito Santo a nos alinhar aos princípios e valores do reino de Deus. O reino de Deus, nós vamos ver aqui que ele está dentro de nós. E o nosso maior objetivo não é só trazer isso para a nossa vida, mas levar isso ao coração das pessoas. Aleluia, Deus. E quando nós falamos de trazer o reino de Deus, nós queremos estabelecê-lo não somente como igreja, mas o Evangelho de Cristo, nós sabemos que ele é o quê? Um estilo de vida. É levarmos esse Evangelho ao coração, não só das pessoas, mas em todos os ambientes. Aleluia. Sejam eles familiar, profissional, sejam na área política, área empresarial, mundo. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ele está falando exatamente disso, de levarmos o reino de Deus ao coração daqueles que creem. Veja bem, vamos lá. O que é o reino de Deus? Nós estamos falando aqui, venha o teu reino. Eu gostaria de deixar que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos respondesse. O que é o reino de Deus? Romanos, capítulo 14, o versículo 17 fala assim, ó: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, na justiça, mas na justiça, na paz, na alegria, no Espírito Santo. Quem pode dar Glória a Deus. Então, o reino de Deus, ele não é nem comida e nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? Aqui se diz, consiste na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Outro versículo que diz aqui, muito interessante, é 1 Coríntios 4:20, que fala assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O próprio Jesus disse, Paulo escreveu que o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém. E ao estar estudando essa parte do reino de Deus, o que eu percebo? Que a missão de Jesus, o principal propósito de Jesus, a sua missão principal, não era só realizar a obra na cruz, morrer, levar sobre si os pecados da humanidade, as nossas enfermidades. O propósito de Jesus aqui na terra não foi apenas a cruz, mas foi ensinar e pregar sobre o reino de Deus. Amém. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou ler, eu separei alguns versículos, quero ser bem breve. Marcos 1,15, é o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 1, o versículo 15. Eu gostaria de ler aqui para vocês, ó. Fala assim, ó. O tempo, diz assim, né? Ora, o versículo 14. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá em Lucas 8:1, olha o que Jesus fala aqui. Eu estou lendo os versículos que mostram qual era a missão e o propósito dele. Lucas 8:1 nos diz assim, ó: logo depois disso andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E ia com ele os 12. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Outro versículo que eu gostaria de mostrar a missão de Jesus está aqui, Lucas 9,
Eu vou ler o versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer cura, além do próprio Senhor Jesus. Pregar o reino de Deus, ele enviou os discípulos, não só os 12, mas também os 70 e os outros. Cada discípulo que Jesus levantava fazia também essa missão, esse propósito de Jesus. Quero ler o versículo 11 de Lucas 9:11. Olha só como interessante. Mas as multidões, percebendo isso, seguiram-no, e eles a recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Então observa que a missão de Jesus, o propósito dele, não era só realizar a obra da redenção,